Opa! E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Luan Álvaro e este é o 6º vídeo da playlist Criando uma Landing Page Profissional. Eu espero que você esteja curtindo e se você estiver curtindo, não se esquece, se inscreve aí no canal, deixa seu like, porque isso ajuda demais aqui o professor Luan. E se você está gostando, inclusive compartilha essa playlist com os seus amigos aí. Ativa o sininho de notificações e é isso, bora pro vídeo e se prepara que esse vídeo aqui tá sensacional, tá um pouquinho maior, mas tem bastante conhecimento, tem bastante valor, eu espero que vocês curtam e se inscreve, não se esquece, se inscreve no canal, beleza? Vamos lá pro vídeo então. Que maravilha, nosso projeto tá ganhando forma. Agora a gente vai partir para a criação do nosso terceiro container, tá? Que é um container um pouquinho mais extenso, porém ele só trabalha aqui, se a gente der uma olhada, ó, com texto. Aqui a gente vai ter esse botão, ele está dentro desse container, tá? Então esse botão é o que vai ser um pouquinho mais extenso, porque a gente tem que alterar a posição dele aqui, mas é algo tranquilo também, tá? E no mais a gente tem texto, mídia, essa mídia pode ser uma imagem, pode ser um GIF, pode ser um vídeo, tá? Então isso aqui é bem tranquilo. E o resto aqui basicamente é texto, tá? E no final a gente tem uma imagem também aqui que a gente vai ter que trabalhar com a posição dela, mas é bem tranquilo. Então vamos começar. Além disso tem um background, né? Esse background aqui, gradiente, tá bem legal também. Tá? Então tem bastante conteúdo aqui nessa aula, tem muita coisa pra gente aprender. Então vamos começar aqui, vou criar o meu terceiro container, tá? Dessa vez eu vou fazer na mão pra gente ir treinando. Então vamos lá, container 03.js e aqui a gente já aprendeu, vamos exportar uma função por padrão, então a gente pode passar o export full aqui, criar uma nova function e aqui galera, eu poderia utilizar outra forma de criar essa função, tá? Preste atenção, então a gente está exportando por padrão uma function, tá? Essa function tem o nome container03, vamos abrir e fechar parênteses, abrir e fechar as chaves, dar um return e aqui a gente está retornando os parênteses, tá? Com os nossos brackets, beleza? Tem outra forma da gente fazer isso aqui que altera um pouco a sintaxe do nosso projeto. Aqui a gente está exportando por padrão uma função chamada container03, correto? Eu poderia fazer o seguinte aqui também, ó. Eu poderia exportar por padrão e aí passar aqui da seguinte forma, uma arrow function. Então eu poderia ocultar isso aqui. Então para passar a nossa arrow function eu posso simplesmente apagar aqui, ó, esse nome function, tá? Apagar o título aqui da nossa arrow function e aí a gente passa uma arrow aqui, ó, um igual e um sinal de maior que, exportando então essa arrow function. Será que isso aqui vai funcionar? Vamos ver, vamos dar uma olhada. Então vou passar um olá mundo aqui, ó. A única coisa que eu fiz aqui foi reduzir aquela nossa função para uma arrow function, tá? Então aqui mundo, olá mundo. Então vamos fazer o import disso aqui e vamos ver se dá certo, tá? Vamos ver isso aqui na prática. Deixa eu importar o container03 from container03, colocar ele aqui, ó, como container03 e agora a gente já pode vir aqui em pages e importar ele, tá? From containers. Então vou passar o container03 aqui, deixa eu reduzir esse cara e vamos ver se ele vai funcionar aqui, ó. Vou passar aqui o container03 e salvar. Vamos ver o que acontece. Olha lá, o olá mundo é printado na nossa tela. Então basicamente a gente omitiu aquelas palavras-chave ali que a gente estava utilizando. Deixa eu deixar corretinho mesmo e mudar aqui. Então a gente estava exportando por padrão uma função, dando um nome para essa função, tá? E aí omitindo essa arrow. Então tava assim, ó. A gente tem o mesmo resultado, galera. Se você prestar atenção, a gente está exportando por padrão, tá? Uma função. Quando a gente exporta por padrão, quando a gente recebe essa função em outro arquivo, a gente nomeia ela da forma que a gente quiser, entendeu? Então esse nome aqui, ele não tem diferença, tá? A gente não tem interferência. O que vai valer aqui nesse momento é o nome do arquivo que a gente tem para fazer o import dele from e o nome que a gente declarar aqui, tá? Então a gente está declarando ele aqui dentro como container03, mas eu poderia passar aqui qualquer nome, que o nome que iria valer é esse nome que eu importei aqui, tá? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. No container03, então a gente percebe agora que a gente pode utilizar duas maneiras para fazer o export default dessa função. Então eu posso fazer ela declarativa da forma que está aqui, ou omitindo aqui e passando uma arrow function. E olha que legal, a nossa sintaxe
ela fica mais fácil de ler, né? A gente tem algo mais simples e com menos linhas de código, é uma opção para ser utilizado aqui, tá? Então agora a gente vai começar a criação do nosso terceiro container, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um flex envolvendo tudo. Eu não vou precisar desses brackets, eu quero o meu flex envolvendo todo o meu projeto. E para isso eu vou fazer um import dele aqui, ó, import from Chakra UI React, e aqui dentro eu vou trazer o flex que a gente vai utilizar. Além disso, eu já sei que a gente vai utilizar o text, o image também a gente vai utilizar, e vamos utilizar também nesse projeto o link, que basicamente é o component A do HTML, tá? Só que eu vou importar ele como link e vou chamá-lo de A. Eu não quero trabalhar ele com link assim, ó. Posso até colocar chamando o link, basicamente esse cara aqui é o A, né? O nosso elemento A de link do nosso HTML, tá? Porém, eu quero chamar ele com A maiúsculo assim, ó. Eu acho mais legal. E lá na frente vocês vão entender que tem um truquezinho pra gente utilizar ele dessa forma, tá? Então eu vou utilizar aqui, eu vou importar o link, porém eu vou importar ele como um A maiúsculo, tá? Então eu estou importando um componente de link, porém eu estou renomeando ele, basicamente é isso que eu estou fazendo, para eu chamá-lo com um A, tá? Então agora quando eu abrir o componente A aqui, eu tenho basicamente esse elemento de link, só que eu estou apelidando ele aqui, eu estou basicamente renomeando ele para chamar ele com um A, tá? Então aqui agora a gente tem um elemento de link, eu poderia colocar aqui, por exemplo, qualquer coisa, e ele vai, né, ter o comportamento de um link, ó. Quando eu cliquei, ele cria aquela barrinha lá do link, enfim. Então a primeira coisa que eu vou criar aqui é o componente de link, então vai ser ele que a gente vai trabalhar, e vai ser esse botão aqui com o texto "quero me inscrever", tá? Então aqui dentro eu vou colocar o "quero me inscrever", e aí vamos salvar e vamos ver como é que ele vai ficar aqui na tela, ó. Ele fica basicamente só o texto, tá, galera? Até porque isso é um link. E aqui no projeto final, quando você clica em "quero me inscrever", e basicamente a maioria avassaladora das landing pages vão ter esse comportamento de ter botões de ação, né? São botões gatilhos, onde a gente vai clicar e ser redirecionado para uma página qualquer, tá? Normalmente aqui poderia ser, por exemplo, uma página de vendas, de checkout, ok? Então aqui no "quero me inscrever", eu vou começar estilizando para ele ficar dessa forma, desse botão aqui, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso projeto. E como o nosso botão é branco e eu quero ver a estilização acontecendo aqui em tempo real, eu vou colocar o nosso background, que é esse cara aqui, ó, antes da gente estilizar o nosso botão. É esse background linear aqui. Não tem segredo, é CSS puro que eu vou utilizar aqui, tá? Tudo que a gente vai utilizar aqui, galera, é HTML e CSS puro. Porém, isso está abstraído dentro dos componentes, né, do Flex e dentro do Chakra UI. Então eu vou entrar aqui dentro do meu background, né, dentro do meu componente Flex, minha div que está com display Flex. Então vamos escrever aqui background, inclusive a gente já utilizou essa propriedade, tá? E aqui eu vou passar CSS puro. Então eu vou passar um linear gradiente aqui, ó, que é uma propriedade onde eu posso definir exatamente aqui o gradiente da nossa página. Então a gente pode aplicar uma cor nos backgrounds e a gente pode definir um gradiente, tá? Então vamos voltar aqui para a nossa tela. Vou passar aqui a barrinha para o lado para a gente ter uma visualização melhor. E aí basicamente eu vou abrir e fechar parênteses aqui e vou dizer que eu quero esse gradiente na direção de 360 degrees, tá? Ou seja, graus, é do inglês. Então eu vou passar uma vírgula. O segundo parâmetro que eu vou passar aqui é a primeira cor que eu quero, tá? Então, se a gente der uma olhada, a primeira cor, como eu estou colocando esse cara em 360 graus, né, para baixo, eu quero então a cor de baixo, que é o preto aqui, ó. Depois a gente vai brincar com isso aqui para entender melhor o funcionamento, tá? Então, como eu quero preto, eu vou passar aqui, ó, hashtag 000, que é o hexadecimal do preto, tá? Eles são 6 cores, porém, quando a gente passa só as 3 primeiras, ele identifica que a gente quer completar tudo com o mesmo caractere. Ok? Então essa é a primeira propriedade que a gente vai ter, a segunda no caso, e agora a gente vai passar a terceira, que é junto com essa cor, tá? Então eu vou passar um 0% aqui, ó, 0%. Vamos entender isso lá na frente. E agora eu vou passar a minha segunda cor. No caso, como a gente colocou 360 aqui degrees, seria a cor de cima, tá? Então eu vou passar o hexadecimal dessa cor violeta aqui, que é basicamente o hexadecimal 980.033. E aqui eu vou passar o 100% também. Salvando, tá? A gente já volta no nosso projeto e esse background, ele está sendo aplicado. Olha que legal. Porém, o nosso Flex,
ele não tem a altura o suficiente, né? A altura que esse cara aqui tem, que é uma altura maior. Então a gente pode passar uma propriedade aqui só para garantir que quando não tiver conteúdo aqui dentro, esse tamanho desse nosso container vai ser maior, né? Então aqui é uma propriedade provisória, tá? Então eu vou até botar aqui um comentário, provisória. Então eu vou comentar isso aqui e aqui embaixo eu vou botar, ó, o min height, ou seja, o mínimo de altura que esse componente pode ter. Eu vou passar aqui 400 pixels só para a gente ter uma visualização melhor. Olha que legal ficou o nosso gradiente aqui, pessoal. Então a gente começa com a cor vermelha, que aqui no caso foi a última cor que a gente definiu, né? A gente poderia melhorar isso aqui. Vamos dar uma olhada, ó. Se eu passar aqui um 0 degree para ver o que acontece, ele vai inverter essas cores, correto? Olha lá, não aconteceu nada. Vamos ver aqui se eu passar, por exemplo, deixa eu apagar essa propriedade, então, para ver como é que ele vai fazer. Beleza, agora sim tá da forma correta. A gente não passa o 0, a gente passa primeiro, ó. Então, se a gente não quiser nada, ele por padrão já é 0 degrees, tá? Então, a primeira cor que a gente declarar vai ser a cor de cima, tá? E a segunda cor que a gente declarar vai ser a cor de baixo. É mais fácil até, tá? Eu coloquei ali 360 degrees para a gente entender que tem essa possibilidade, tá? Então, agora a gente vai ter que inverter isso aqui, ó. Essa cor eu quero que seja a cor de baixo e essa cor eu quero que seja, então, né, essa cor que vai aparecer aqui. Então, a primeira vai ser a cor de cima e a segunda a cor de baixo. Então, eu só vou trocar, então, esse cara aqui e colocar no lugar do preto. E aqui o preto, hashtag 000. Vamos ver como é que vai ficar. Olha que legal, ficou o nosso degradê agora. E esse percentual aqui, galera, basicamente é o percentual do início da cor, tá? Então, vamos lá. Se eu colocar isso aqui em 50%, vamos ver o que é que acontece. Então, percebe que essa cor, ela inicia forte aqui a questão do gradiente, né? Daqui do 0 até os 50%, a cor ela tá linear. Quando começa ali nos 50%, e esse 50% aqui, no caso, é a altura do nosso elemento, ele vai começar o gradiente, tá? Por isso que eu já coloquei aqui em 0, porque eu quero que do 0 ele já comece a fazer o gradiente para ficar bem suave, bem legal, tá? Então, maravilha. Agora vamos estilizar o nosso elemento de link, que vai ser o nosso botão gatilho, tá? A primeira coisa que eu vou fazer com esse cara aqui é adicionar um background. E aí eu quero passar uma cor para ele como branco, tá? Então eu vou usar o hashtag FFF, que é o hexadecimal do branco, tá? Olha o que acontece. Então o nosso link, ele está ocupando todo o nosso flex. Olha que engraçado, tá? Mas a gente vai resolver isso agora. E tem algumas formas da gente resolver isso, tá? Eu poderia utilizar aqui, alterar algumas propriedades dentro do A, para poder fixar ele do tamanho que eu quero. Porém, como a gente está dentro de um flex, a gente pode resolver isso com duas propriedades bem tranquilas, tá? A primeira é que eu quero mudar a direção do nosso flex, tá? Então eu quero passar aqui, ó, eu vou até apagar esse minimum height aqui, que a gente não vai utilizar ele, pois é provisório, tá? A primeira que eu vou passar aqui, então, é definir a direção do nosso componente de flex. Porque se eu começar a colocar elementos aqui, ó, se eu colocar um texto, por exemplo, com olá... você vai ver que ele vai ficar ao lado do quero me inscrever, tá? Do botão. E se eu colocar outros elementos aqui, eles estão em direção de linha. E eu não quero esse comportamento. Eu quero que a direção da disposição dos nossos elementos seja em coluna. Então eu vou passar aqui um direction igual a column. Quando eu passo isso, agora a gente vai ter o nosso botão ocupando ali a nossa primeira linha, né? A nossa primeira quebra de linha. A gente tem um olá aqui mais embaixo. A gente não está conseguindo ver porque a cor está preta. Deixa eu colocar aqui um cor white. Então agora sim a gente vai conseguir ver os dois olás. E inclusive o nosso A também ficou com color white, beleza? Então esse é o comportamento que eu quero que seja em coluna. Além disso, você percebe que aqui no projeto final, basicamente está tudo alinhado ao centro, ó. Todos esses caras estão alinhados ao centro. Eu posso fazer isso aqui já com o nosso flex para facilitar aqui, ó. Eu posso passar então uma propriedade chamada align. E quando eu passo essa propriedade align ao centro, olha o que acontece aqui com os nossos elementos. Eles basicamente vão para o centro da nossa tela. Que legal, né? Só que isso aqui, ó, esse align, ele modifica de acordo com a direction que a gente está utilizando, tá, galera? Depois eu vou passar mais detalhes para vocês. Mas nesse caso aqui, quando eu quero alinhar os meus elementos que estão dentro de um flex que tem um direction column, eu posso utilizar a propriedade align center, que eles vão alinhar todos os itens ao centro no eixo X, tá? Então deixa eu apagar esses textos aqui, ó. Deixa eu apagar esses textos, vou deixar apenas o meu background. E agora você vai perceber que o nosso botão,
ele já está ocupando agora só o conteúdo que tem dentro dele, tá? Olha que comportamento legal. A gente modificou aqui a direction e o align do nosso flex aqui em cima e isso interferiu, né, no comportamento de tamanho aqui do nosso link. E como agora ele está do jeito que a gente quer, está contido, a gente vai utilizar ele assim, tá? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos mudar aqui, ó. Eu quero arredondar esse meu botão. Então, para a gente arredondar as bordas, né, do nosso botão, tem uma propriedade chamada Border Radius. E aí, eu passando 50 pixels aqui, ele já vai arredondar ao máximo. O nosso botão vai ficar arredondadinho, bem bonitinho, cara. E agora, eu já vou passar a cor de texto desse cara. Então, vamos passar aqui, que é uma cor avermelhada ali, um vinho. O hexadecimal dessa cor é o FF144B, tá? Passando ela aqui, a gente já vai ter a cor aplicada. E agora eu vou alterar também o tamanho da nossa fonte, passando um 16 pixels. Você vai perceber que ela já estava em 16 pixels, mas para garantir que em todos os dispositivos a gente vai ter a certeza absoluta que essa fonte vai estar em 16 pixels, eu passo essa propriedade, tá? Além disso, eu vou passar um line height aqui. Também a gente não vai ter muita alteração num primeiro momento aqui, visualizando. Ó, até teve um pouquinho aqui, ela ficou contida absolutamente ali. Mas pode ser que no seu não tenha, tá? Mas, e outra, para a gente garantir que todos os dispositivos vão ter essa mesma propriedade em 16 pixels. Fazendo isso, eu consigo garantir que a minha página vai ser exibida da mesma forma em diversos dispositivos móveis, ok? Agora o que eu quero é aumentar aqui, ó, a nossa fonte, ela tá em bold aqui, a fonte final. Eu posso passar aqui um font weight, tá? Em 700, a gente já vai ter essa fonte bold. E aí eu vou adicionar uns espaçamentos internos aqui para que nosso botão ele fique maior, desse jeito aqui. Eu posso passar então uma propriedade de padding, que basicamente são os espaçamentos internos, tá? Aqui eu posso passar no eixo Y, então posso passar 15 pixels aqui no eixo Y. E no eixo X eu posso passar 30 pixels, por exemplo, aqui. A gente já vai ter o nosso botão no tamanho real, tá? O tamanho final. Outra coisa que nós precisamos fazer é jogar o nosso botão aqui na interseção aqui desses dois containers, né? Então você percebe que aqui a gente tem esse botão aqui mais para cima alinhado. Então é fácil de resolver, né, Luan? Se eu passar um margin top aqui negativo, olha que top aí que a gente consegue fazer. Então eu posso utilizar uma propriedade chamada margin top, né? E igualar isso a um valor negativo. Ela vai subir o nosso botão, correto? Então salvando, sim, correto. Porém, ela não está sobrepondo o nosso container de cima. Olha que engraçado. Como é que a gente consegue resolver isso? Se a gente der uma olhada aqui, ó, deixa eu puxar aqui nossa página para cima, tá? Ó, puxando nossa página para cima, vê que o margin top está correto. Ó. O nosso botão ele está na posição correta, que é justamente esse aqui, ó, menos 15 pixels que eu quero. Porém, ele está por baixo aqui do nosso container de cima, né? Do container 02. Para resolver isso, cara, eu posso utilizar uma propriedade muito simples aqui, ó. O position, eu posso colocar ele como absoluto. Quando eu coloco esse cara como absoluto, olha o que acontece no nosso botão. Salvei. Olha o que aconteceu no nosso botão. Ele, basicamente, ele é desconsiderado que ele está dentro desse meu container flex aqui, ó. Você percebe até que a altura... Você percebe que o nosso background desse flex aqui sumiu. É porque agora o flex não está identificando mais esse cara que está dentro dele, tá? Eu estou com uma position absoluta. Então agora ele vai sobrepor essa galera toda aqui, ó. É tanto que se eu colocar uma altura aqui no meu flex, você vai ver que agora eu consigo ver o gradiente, ó. Com a altura eu consigo ver o gradiente. Se eu tirar essa altura, ele não exibe o background porque ele não está identificando que esse meu A está dentro, que ele é um filho desse componente flex. Olha que louco isso, né? Então agora a parte complexa da nossa aula, do nosso container 03 já passou, tá? Agora a gente vai colocar texto e fotos aqui, é bem tranquilo. A única coisa que eu vou colocar é esse texto aqui, então. Para isso, vamos aqui abaixo do nosso A, tá? Ele está com a position absoluta, mas aqui, então, o nosso primeiro elemento desse container vai ser o nosso texto aqui, ó. Então aqui a gente vai passar o nosso 26, né, o 26 de junho aqui, 2021, e dá essa quebra de linha. Se você perceber aqui também, ó, essa quebra de linha ela é hard code, galera. Ela não muda independente aqui ó, independente do tamanho, esse texto ele fica 26 de junho 2021 e a quebra de linha é fixa.
Então eu posso utilizar o nosso HTML BR lá, né, no break, para fazer essa quebra de linha, é bem tranquilo, tá? Então aqui eu vou passar o 26 de julho, né, 2021, fazer essa quebra de linha aqui, ó. E aqui embaixo passar o nosso outro texto, tá? Que é, no caso, o sábado. Tá aqui o sábado, salvando, então voltando aqui a gente já vai ter esse texto desenhado aqui na tela. Porém, ele está ao centro aqui, ó, ele está debaixo do nosso botão, olha que legal. Porque, mais uma vez, o nosso flex ele não está considerando esse A aqui sendo um filho direto desse cara, por causa dessa position absolute, tá? Então aqui para resolver isso é muito fácil, eu posso aplicar uma margem top aqui, que já resolve pra gente, tá? Então aqui eu posso passar, ó, margem top e colocar 75 pixels aqui. Esse nosso texto ele vai ser jogado lá para baixo, tá? E para a gente conseguir visualizar ele melhor, já vou alterar a cor também dele, tá? Então vou passar um color aqui. E o hexadecimal daquele dourado que tá aqui, ó, esse douradinho aqui, é o seguinte, é o nosso E2B F7F. Salvando, a gente vai ter aquele dourado já. E aí agora eu vou fazer o seguinte, alterar o tamanho dessa font size aqui, tá? Eu vou colocar como 23, o line height também eu vou colocar como 23 pixels, tá? Tem que passar o pixels aqui, galera, senão vai dar erro, tá? Line height 23 pixels e vou colocar um font weight também, que é o peso da nossa fonte, quase que um bold. Então o bold eu ensinei para vocês, o negrito, né, que é 700, porém eu não quero ela 700, eu quero 600, que é um semi-bold, tá? Então a gente vai passar o semi-bold aqui. Então maravilha, tem duas coisas que eu quero fazer aqui, que é alinhar o nosso texto ao centro. Se você perceber aqui no projeto final, ele está alinhado ao centro. Porém, como a gente tem diversos elementos aqui de texto, todos alinhados ao centro, ó, esses todos dois aqui, ó, esse cara aqui também, esse aqui, é tudo alinhado ao centro, tá? Então eu posso passar isso aqui, ó, no nosso flex. Lá em cima já, eu posso passar a propriedade text align, center, e todos os textos que eu tiver aqui dentro desse container flex vão estar alinhados ao centro, tá? Isso é interessante só quando você quer que todos os textos fiquem alinhados ao centro, tá? E aí, galera, para finalizar, a gente precisa colocar um espaçamento aqui, ó. Se você perceber aqui do nosso sábado para o nosso mídia, né, que é a nossa imagem, tem um espaçamento aqui. Esse é um espaçamento de mais ou menos ali 70 pixels, tá? Tem duas formas que a gente pode fazer. Então a primeira forma é colocar uma margem ao fundo aqui, né, uma margem bottom, e a segunda forma é colocar um margem top aqui nesse elemento de imagem, né? Então aqui eu poderia colocar para baixo ou aqui para cima, vai dar no mesmo. Já que eu estou com o texto aberto aqui trabalhando nele, eu posso passar então margem bottom de 70 pixels aqui. E o nosso projetinho, ele vai aplicar aqui, ó, esse margem bottom já nesse elemento, ó, que legal, vai levar o nosso gradiente até mais para baixo, tá? Agora a gente vai colocar aqui, galera, ó, mídia, texto, e basicamente a gente vai fazer isso aqui mais rápido para a aula não ficar tão grande, tá? Então, essa primeira mídia, esse primeiro texto aqui, eu vou colocar eles envolvidos em um bloco de código flex, porque se você perceber, na responsividade dele, eles alteram a direção aqui, ó. Então a gente já vai deixar o escopo preparado para isso, tá? Então vamos voltar aqui, deixa eu trazer o nosso elemento para cá. Aqui eu vou criar um flex. Opa, aqui então aqui eu vou criar um flex, tá? E como a gente está desenvolvendo mobile first, ou seja, pensando primeiro no mobile, ele tá como coluna aqui. Então eu já vou passar aqui um direction para ele como column, tá? Então já vou passar um direct como column aqui, e aqui dentro eu tenho que passar uma mídia e um texto, tá? Então a primeira mídia é uma imagem e os atributos, tá? Eu vou passar aqui primeiro o source dessa imagem, ela tá ali na barra, é a media.svg, eu importei ela aqui dentro do public, ó. Então tem um media svg, que é esse cara aqui, ó, essa imagem, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, o media svg. E ela não apareceu aqui porque eu botei uma barra, então é mídia barra SVG. Então a nossa imagem já aparece aqui, tá? Agora eu vou passar uma propriedade de alt. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um vídeo do YouTube. Vamos supor que era um vídeo, tá? Que a gente ia colocar aqui, beleza? Eu vou definir a width dessa minha mídia, né? Eu vou colocar como 325 pixels
para criar um espaçamento aqui nas bordas, tá? E depois, se a gente precisar aumentar o tamanho disso aqui na versão responsiva, a gente faz, tá? Fica tranquilo. Vou colocar aqui também uma margem bottom, na verdade, que eu quero, tá? Para adicionar um espaçamento aqui para baixo, que vai ser o espaçamento justamente desse texto aqui, tá? Esse valor vai ser de 65 pixels, a gente já pode adicionar, vai ter isso aplicado. E aqui para baixo a gente vai ter o nosso text, olha que legal. Aqui nesse text eu já vou passar aqui os parâmetros que a gente vai ter, que vai ser a nossa color, tá? É só para a gente ter essa visualização. Então FF919A é a cor do projeto final. Então se você der uma olhada, é essa cor aqui, é um rosinha mais claro, tá? E aí aqui dentro eu vou copiar o texto. Então texto copiado, esse texto é esse mesmo texto que eu peguei daqui, tá? Só copiei para agilizar o processo. E percebe que ele está aqui embaixo já, porém a nossa mídia, ela ficou deslocada aqui quando a gente colocou esse texto aqui, tá? Eu posso passar aqui um margem alto, um margem X alto que já resolve esse problema pra gente. Continuando aqui alterando o texto, eu vou passar um font size, tá? Então vou passar um font size aqui no valor de 38 pixels. Eu vou passar também aqui um line height para esse texto em 49 pixels, para ele ficar mais achatadinho aqui, ó, o espaçamento, tá? Além disso, eu vou alterar a font family desse texto para Unica One. Essa é uma fonte que a gente não importou no nosso projeto e a gente precisa fazer essa importação, tá? Para fazer isso, eu vou utilizar o Google Fonts. Então, se eu vier aqui no Google Fonts e pesquisar por Unica One, a gente vai ter ela aqui, ó, essa fonte que a gente quer, tá? Então, eu posso clicar nela aqui, ó, selecionar o estilo e copiar esse código que o próprio Google já traz pra gente, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, Ctrl C, e aqui no nosso projeto, para a gente importá-la, eu preciso vir aqui, ó, no nosso index, tá? Então, vou entrar aqui dentro de Pages, Index, e aqui dentro eu preciso importar dentro da tag HTML head, tá? Para quem já conhece HTML, eu tenho uma tag chamada head no HTML, tá? Essa tag aqui, ó, head. Essa tag eu faço a importação de todas as configurações, por exemplo, até o título da nossa página está dentro dessa head, tá? Aqui no Next.js a gente precisa importar um componente para trazer essa head aqui, tá? Não necessariamente a gente precisa importar esse componente, mas é o ideal para atuar aqui de acordo com o Next, tá? Para fazer isso, é um componente que já vem pronto e instalado aqui no Next, então posso fazer um import do head from next barra head. Então ele já traz um componente pronto para a gente, tá? Então eu só faço importar ele aqui dentro do nosso projeto. E aqui em cima, como eu tenho o nosso fragment, eu posso passar o head aqui, tá? O nosso componente head, e aqui dentro sim eu posso escrever, ó, por exemplo, o title do nosso projeto. Então, método como criar, tá? Salvando aqui, a gente já vai ter isso alterado lá no nosso projeto, ó. Então agora o nosso título é o método como criar. E agora eu quero colar aquela importação que a gente fez aqui, ó, do nosso Google Fonts. Num primeiro momento, eu vou até tirar um pouquinho um zoom aqui, ele vai dar erro porque ele está importando algumas coisas aqui, ó. Ele está importando primeiro esse link aqui, ó, do pré-connect aqui, do Google API, está conectando esse outro pré-connect aqui, e a nossa fonte, no final das contas, é o terceiro link que ele faz, tá? Eu posso simplesmente apagar esses dois de cima aqui. Beleza, a gente só vai ter um import, então, um link. E aqui no final eu preciso fechar a barra, porque o Google não traz essa barra fechada, tá? Então, fechei aqui, a gente já vai ter agora a nossa importação feita e a nossa fonte modificada no nosso projeto. Então, para finalizar o nosso texto, você percebe que aqui tem alguns detalhes, ó. Esse land pages aqui, ó, tá em negrito. Tá? Então a gente precisa fazer de alguma forma essa coisa acontecer. Além disso, a gente tem quebra de linha aqui também, ó. Se a gente olhar, essas quebras de linha são hard code. Então percebe que a gente alterando aqui, a única coisa que acontece é a direção que muda. O nosso texto ele está com quebra de linha hard code, tá? Então para isso eu posso vir aqui direto no meu texto e colocar HTML aqui para facilitar a nossa vida. Por exemplo, envolver esses dois caras aqui numa tag HTML B, que é uma tag de negrito, tá? Que é um HTML que já vem com negrito. Então, deixa eu colocar aqui o B, ó. A gente... Opa, eu coloquei errado. O fechamento na frente.
Voltando aqui no nosso projeto, esse cara aqui já vai ficar negrito. Ó. A gente só tem que dar um espaço aqui, ó, e a gente pode burlar esse espaço passando um comentáriozinho NBSP aqui. Ó. Então se eu colocar o E comercial NBSP e fechar com ponto e vírgula, isso aqui é um espaço, tá? Quando eu coloco, ó, ele já vai dar um espaço para mim ali, legal, tá? Ou a gente poderia simplesmente dar um espaço aqui no Pages, no final do Pages, tá? Vai funcionar também, ó. Além disso, ao final aqui eu já coloquei, ó, da forma que eu copiei aqui, tá? Com as quebras de linhas. Então aqui a gente vai ter, ó, quebra de linha em todos esses pontos. Nesse primeiro aqui eu posso passar um break, tá? Vou copiar, inclusive, e colocar aqui, ó, em todos, ó. Então a gente já vai ter a mesma quebra de linha que tem aqui no projeto final, ó. Agora eu só preciso duplicar essa mídia aqui, tá? Aqui imagina que você está colocando outro vídeo, outra imagem nessa landing page. Então vamos colocar aqui para baixo. A gente já aprendeu, vou salvar. Você vai perceber que no nosso projeto falta aqui o espaçamento entre esses caras. Eu falei lá em cima que tanto faz você colocar aqui no de baixo ou no de cima. Então esse é um espaçamento de 75 pixels. Eu vou colocar na imagem aqui, ó. Eu vou colocar o margin top 75 pixels. Esse espaçamento já foi aplicado também. E para baixo a gente tem outro texto, tá? Então eu já criei um elemento de texto aqui, ó, e coloquei todo o texto que a gente precisa, inclusive aqui com essas quebras de linhas. Preste atenção que eu criei um único elemento de texto e para a gente fazer essa quebra de linha aqui de um para o outro, eu coloquei 2 breaks, tá? Se eu colocar só um break, ele vai dar esse espaçamento aqui, ó, deixa eu voltar para o projeto. Ó, a gente não vai conseguir ver aqui porque a cor não está ainda declarada. Deixa eu até declarar essa cor aqui, ó. Deixa eu colocar color como FFF para a gente visualizar melhor. Quando eu coloco um break, olha o que acontece. Ele simplesmente não faz o que a gente quer, né? Que é quebrar aquela linha de forma bruta. Ó. Agora sim, ele vai quebrar uma linha a mais, né? Então ele vai dar um espaçamento. Outra coisa que eu fiz também foi colocar o negrito envolvendo aqui o 26 de junho, tá? Então você percebe que aqui ele tem um negrito, ó. Eu já coloquei esse cara. A única coisa que falta é deixar essa fonte igual essa fonte aqui, ó. Então para isso eu vou começar passando aqui um font size. Então eu vou pegar aqui, ó, a nossa, font size, eu vou passar isso aqui como 18 pixels, tá? Além disso, eu vou passar um line height de 25 pixels nessa fonte, para o espaçamento ficar da forma que está lá no original, tá? Outra coisa que eu vou fazer também é definir uma largura máxima para esse meu elemento, porque eu quero que ele fique com esse espaçamento aqui nas laterais, tá? E essa largura máxima que eu quero inicialmente é de 275 pixels. Então a gente passa e já vai ter basicamente quase o mesmo texto ali, tá? Então basicamente o que falta aqui é a gente colocar uma margem no eixo X aqui como alto para centralizar esse texto, porque a gente definiu uma largura máxima para ele, tá? Então a gente vai colocar margens automáticas nas laterais para ele se ajustar ao centro, tá? E para finalizar, falta só a gente colocar essa imagem aqui, ó, que você tem disponível aí também, tá? Então essa imagem, é essa imagem aqui que a gente vai utilizar, container 03 bottom. Então eu só preciso chegar aqui, ó, abaixo do nosso texto e trazer aquele elemento de imagem que a gente já aprendeu, passando as propriedades aqui, ó, de source. Vai ser o nosso container 03 bottom.png. Maravilha. Então, voltando aqui no nosso projeto, essa imagem já vai estar lá no finalzinho. E a única coisa que vai faltar é o espaçamento aqui, ó, da nossa imagem para o nosso texto. Eu posso passar aqui tanto na imagem como no text. Eu vou passar aqui na imagem. Então, eu vou passar um margin top de 55 pixels aqui, tá? Então esse espaçamento já vai ser aplicado. Olha como é que já está ficando a nossa landing page, tá? Vamos comparar aqui. Então, primeira parte já basicamente está igual, ó. Eu vou até abrir aqui numa nova aba, deixar do lado, ó. Então, basicamente está igual, tá? Descendo aqui, ó, a nossa terceira seção, né? No caso, essa aqui é a segunda, primeira e segunda. Terceira seção. Então, vamos rolar aqui a tela para baixo, ó. Tá perfeitamente igual. Então é isso, o container 03 finalizado com sucesso. Ainda falta o 4, o 5, né, o 6 aqui. Isso aqui são 2 containers, eu separei. O 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Então tem bastante coisa ainda para a gente fazer. Espero que vocês estejam curtindo e até a próxima aula. Fui!